Voltando, pessoal, novamente com o nosso podcast Hora do Axé. Damos um tempinho para os apoiadores aqui. E antes de nós começar a fazer mais uma pergunta para a mãe Odete da Oxum, quero dizer para vocês ir lá no canal, no YouTube, lá Hora do Axé, com Paié Regulate de Oxum. Dá uma curtidinha lá, toca o sininho. E também na rede social, no Insta, no Facebook. Dá uma curtida lá, pessoal. Bota seu comentário. Muito obrigado por todos vocês estar junto de nós e todos vocês dar essa audiência que estão dando no nosso podcast, tá, pessoal? Então, mãe, voltando novamente ao nosso assunto, né? Nós falamos sobre os jovens de hoje, que nós estávamos falando, né? Sobre essa juventude nova, né? Falamos dos filhos de antigamente e os filhos de hoje, falamos dos filhos atuais e dos sobrinhos atuais. E também agora nós vamos ver com a senhora o que a senhora pode dar um conselho aos jovens que estão entrando na religião hoje. Qual conselho a senhora diria, com toda essa bagagem de tempo que a senhora tem, de vivência religiosa, o que a senhora diria para esses jovens que estão adentrando na religião no dia de hoje? Olha, pela minha vivência, por mim, eu acho, em primeiro lugar, assim, que tenha humildade, que tenha respeito, que tenha amor pelo orixá, que tenha amor pelo seu pai de santo, pela sua família religiosa. E aí tudo vai ser consequência, que se só for feito com amor e com respeito, tudo vai ter consequências de ter bons resultados. Né? Porque se chegar afoito, não respeitando, não ter amor pelo Pai de Santo, não ter principalmente pelo seu orixá e amor pelo orixá da sua família religiosa, não vai ter bons resultados, com certeza. Não adianta entrar querendo algo se não respeita, se não tem carinho, não tem amor e a reciprocidade igual, né? Com certeza, e o respeito, né? Pelos orixás e pelo ser humano em si, né? Isso aí é o básico, né? O básico é o respeito. É o respeito, né? A gente às vezes não é obrigada a gostar de tudo e nem aceitar tudo, mas se tu tiver respeito, tu vai ter caminhos para poder chegar na pessoa, chegar no Pai de Santo e acertar certas coisas que tá incomodando, né? Então, é por aí. É bem isso mesmo. Mãe, eu queria que a senhora nos dissesse para nós o que a mãe Oxum representa na sua vida. A mãe Oxum me representa a minha vida, me representa tudo, né? É o ar que eu respiro, é o alimento da minha mesa, é a minha boa cama, é simples, mas é cheirosa, é limpinha, então aquilo ali, tudo a minha mãe Oxum representa. Eu já estar aqui com você nesse momento, é a minha mãe Oxum que me conduz até aqui, então é tudo para mim. Muito legal. Mãe, me diz uma coisa, é a primeira entrevista ou não? Já deu outras vezes? Não, é a primeira. É a primeira também? Vai, eu tô sendo privilegiado, né? Porque o pai Silvio foi a primeira, o meu amigo Paulo Sérgio também foi a primeira, agora a mãe Odete também sendo a primeira. Eu tô sendo privilegiado, né? A minha mãe, eu também tá me dando esse presente, não é só a sua mãe de estar aqui, mas as nossas mães estão nos dando presente, né? De começar esse projeto que eu criei aqui para nós em Pelotas, né? De mostrar a nossa religiosidade em Pelotas, as grandezas que nós temos aqui na nossa cidade, né? Falamos hoje agora da nossa mãe Oxum, né? Da sua mãe em si, que ela representa na sua vida, e a gente sabe que dentro das nossas casas de religião existem milagres, né? Maravilhosos, que a gente vive isso todos os dias da nossa vida. Existe algum milagre que marcou a sua mente, assim, que possa a senhora nos contar para nós no dia de hoje? Nos milhares que existem, mas um deles que a senhora possa nos contar? Olha, eu posso contar um milagre que aconteceu comigo, porque eu tive a minha filha a mais nova, ela tem diferença de 10 anos, e quando eu tive uma gestação tranquila, tudo tranquilo, e quando eu fui ganhar minha filha, houve horrores, eu quase faleci, eu tive hemorragia, eu fui parar em UTI, então para mim aquilo ali foi comigo. Foi um milagre que os orixás, que caboclos, enfim, todos eles me deram. Foi uma provação que eu passei, foi comigo. Teve muito ruim na gestação? Tive. Eu quase, eu quase faleci. Então, não era para ter ido mesmo, então foi comigo aquilo ali. Né? Não foi nem com... E fora as pessoas também, que vão lá em casa, principalmente eu tenho muita afinidade com criança, né? As crianças, então, para mim aquilo ali é uma coisa assim... Eu peço, graças aos pais, eles respondem, né? Respondem muito bem. Graças muito a bem, Deus. Muito bem. E é milagre da gente ter o alimento, da gente
poder sair para trabalhar, né? E o filho chegar e dizer, eu consegui tal coisa. Isso aí tudo para mim é milagre. Pode ser mínimo, né? Não é aquela coisa grandiosa, né? É que para nós o mínimo que for é bom, né? Com Porque certeza. a pessoa chegar, se não tem trabalho, não tem saúde às vezes, né? Estão com dificuldade com saúde, né? Sim. E chegar na casa da gente e a gente fazer um axé ou fazer até um mierox, a gente faça, Sim. botando na religião a função de si e melhorar, já é uma dádiva, né? Sim. Já é um milagre para nós, né? Sim, quantas vezes eu tive assim a gente programado para tocar um batuque, porque eu tinha meus pais velhos, moravam comigo, e quando eu vi, estavam no hospital. E a gente lá na correria com tudo programado, tudo certinho, e agora vamos fazer, não vamos fazer. Chegava no dia do batuque, eu estava com eles em casa de volta, né? Então eu passei muito por essa situação. Para mim tudo isso era milagre, tudo era Mãe Oxum, tudo isso era os orixás, né? E o milagre também é a senhora estar vivendo hoje e ter essa motivação para nos dar esses exemplos com também, né? certeza, Porque não, nós com falamos certeza. de alegria e em si, fazer com amor, e a senhora é um exemplo disso, né? Com Já certeza. saiu até uma conversa um dia que eu e o pai Gilberto Oxalá falar sobre a senhora, que a senhora já tem uma idade, né? Sim, com E certeza. tá sempre com um sorriso, sempre bem, e entra nos batuques, vai na roda e fica até o final ainda. Adoro, e adoro. não cansa, adoro. né? Muitas vezes a perna tá doendo, né? Mas a cabeça... Isso Com é um certeza. exemplo para os jovens que hoje anda 2, 3 voltinhas na roda e já estão cansados, já querem sair pra rua para fumar ou bater língua ou fazer bobagem fora, Com né? certeza. Falando dos outros, que é hoje que acontece, infelizmente, né? Não, até as gurias às vezes dizem, mãe, agora tu tá numa idade, tem que chegar, dar uma dançadinha e já vai te sentar. Eu saio, eu não consigo, não tá em mim, eu não consigo, não adianta, não consigo, né? Quantas pernas a Mãe Oxum me carregar, com certeza, isso aí é vida pra mim. E Agora também- é vida pra E mim. também aí exemplo também a senhora tem nos dar também, porque a senhora teve umas perdas muito tristes também, né, sim, mãe? é. A senhora teve perdas próximas, né? Próximas, assim, que coisas que teria tudo de ter desistido até da religião, né? Porque a pessoa que me apoiava, que me conduziu, que me carregou para a religião, né? Sendo religioso, sendo uma pessoa já, né? Aconteceu de falecer, eu perder ele, mas isso aí... O seu esposo, né, mãe? Foi meu esposo. Qual é o mesmo nome dele? O Mário. O seu Mário, né? É, o Mário Xangô. É, eu me lembro dele. E era uma bem. pessoa que, assim, ele tinha muita fé, ele acreditava muito na parte da Umbanda, da Quibanda. Ele sempre me acompanhou, mas sempre dizia pra gente, eu não pego nem resfriado, não me bote pra girar, porque eu não pego. Realmente, ele nunca, mas ele era um ótimo cantor. Tem quanto tempo isso dele ter falecido, mãe? 7 anos. Já passou assim, Já então? faz 7 anos. Já faz 7 É. anos. Né? Então, claro, ele me acompanhava, ele que me incentivava, ele que fazia as coisas pra mim, Eu não assim, a lembro parte dele, material. dele doente. Ele chegou a ficar doente ou foi repentino assim? Não, né? ele teve umas fases assim, a doença dele foi vesícula, essas coisas assim, ele não chegou a ter doença Pois grave. é, me lembro de que ficar não teve essa debilitado. coisa, Não, né? não, ele fez uma cirurgia, complicou, teve um mês no hospital, teve alta, aquela função toda, passou 1 ano e pouco, ele teve que voltar e fazer outras cirurgias, né? E aí na segunda cirurgia, ele fez, mas foi questão de um dia, 2, ele veio a óbito, né? Então foi uma pessoa que me carregou. Quantos anos de casado, mãe? 43 anos eu tinha casado, né? Então... Mexe, né? Não, eu digo assim, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu conheci minha avó, eu só não conheci bisavó, tive a minha bisavó que viveu paterna até os 104 anos, mas não cheguei a conhecer, foi escrava, aquela função toda, Sim. tem um jornalzinho dela lá guardado, mas eu conheci meus avós, eu tive pai e mãe velhos comigo, com 89 anos, então eu digo, eu sou uma pessoa privilegiada. E a senhora perdeu o seu braço, bem dizer, né? Porque Sim. o seu companheiro é o que lhe acompanhava, que lhe Sim, trouxe com para a certeza. religião, que fez vocês ficarem. Não, é ele que no caso, assim, precisava de pregar um prego, era ele que estava ali para fazer. Vamos para Umbanda mesmo, porque a gente ia lá para o Pai Manuel, ele saía do trabalho às 7 horas, chegava em casa, tomava um banho, ia para Pereira e voltava 2 horas da manhã para casa. E às 7 horas ele já estava trabalhando, né? Então, isso aí foi anos, não foi meses, né? Foi assim, eu tive uma perca muito grande. Se eu não tivesse a fé
que eu tenho. É eu isso que tenho eu ia os lhe orixás, perguntar, eu como tenho. foi para superar isso? Se eu prendeu tenho mais tudo ainda pra- na Mãe Oxum, né? Para cobrar dos orixás, porque eu uma pessoa que estava praticamente não tinha saúde, né? Por que tão cedo, tão rápido? Mas não, graças aos pais, senti, realmente, sinto até hoje, sem E dúvida. vai ser eterno, Vai ser né? eterno, né? Mas, graças a Deus, assim, eu tô tranquila, toco a minha vida, né, com a minha família religiosa, com a minha família material, tranquila. Assim, eu digo assim, eu tenho as minhas metas, que é tudo para mim, né? Eu digo, sou uma pessoa privilegiada de ter tudo. Tá nessa idade e tá tendo tudo isso aí, porque daqui para frente tá bem difícil, né? E nessa agitação, né, que a senhora tem, né? Ela é hiperativa, né? Olha, eu acho que até sou mesmo. Eu acho que até sou mesmo. Até desculpa tocar nesse momento triste, mas a gente precisa Não, faz falar, parte da minha né? vida isso aí. Sim, faz Isso aí parte. jamais eu E vou- também teve também as perdas dos vô, né? Sim, Seguida depois, sim. né? Foi bem Foi tudo um junto. atrás do Eu outro, perdi né? meu esposo num ano, no outro ano eu perdi o meu pai, e no outro ano eu perdi a minha mãe e o meu irmão no mesmo mês, com diferença de um dia. Sabe o que eu queria falar sobre isso? Para dar exemplo para os jovens hoje, que hoje eles têm uma unha encravada, eles acham que a religião é culpada e querem sair da religião. É verdade. Então eu quis falar sobre esses momentos tristes Sim. nossos, que a gente passa no Sim. tempo, que a religião não tem nada a ver, pelo Não. contrário, a religião é que nos dá apoio, nos apoio, dá vitalidade, é nos isso aí. revigora para seguir, dar Tentar. continuidade, né, na nossa Continuar, vida em né? si, não desistir, né? Sim, com Mas certeza. hoje, os jovens de hoje, ou a mãe já está doente, aí ele entra para a religião, vem um dia a casa da mãe a falecer, acha que a culpa é tudo da é religião, tudo é a religião. É. Ah, porque não deu certo tal coisa, foi a religião. Ah, porque eu fui para a rua do serviço, foi a religião. É. Imagina, Não é. né? A religião, ela vem para nos somar, nos crescer, nos evoluir, Com não certeza. vem nos subtrair, nem tirar nada de nós, né? religião não tira Isso nada. é ciclo da vida, né? Então, que exemplo a senhora tem, né? Nos dar, perder um companheiro de 43 anos, É. perder mãe, perder pai, E irmão junto. e irmão junto. E o único irmão. Imagina, e o único irmão O único ainda. irmão. E é um exemplo, É, né, mas- pessoal? É um exemplo que para nos dar força, nos prender. Olha só, passou É. tudo isso e. Estamos aqui, né? Né? Espero que isso faz ver Não, se saúde, Deus assim, quiser, força vai, para vão continuar, dar, né? vão Até dar. quando der. Mãe, conta pra nós, falando de tudo pouco, uma saudade. Ai, uma saudade. Saudade eu tenho de quando eu tinha meus avós, e porque era família grande e vinha todos os tios e primos, e era aquela festa, né? Era casinha simples, mas aquilo ali chegava fim de ano, a gente se reunia todo mundo, né? Que agora já não é, mas assim, cada um foi tendo as suas vidas, suas famílias, né? Ficou tudo assim. E a gente vai perdendo algumas perdendo. pessoas que são os É. laços que fazem isso acontecer. E Com quando vamos certeza. perdendo, a gente já não tem mais isso, né? Com Mas certeza. acho que também um pouco a gente peca nisso, né, mãe? É, porque a gente também vai ficando no nosso mundinho também. E a religião, no sentido, às vezes a gente fica mais centrado para a religião e vai abdicando. O dia da disso, família, né? com certeza. Mas sabendo que a família é o suporte de tudo. É, também, mas né? eu procuro, sabe? O meu pai era assim, muito de procurar família. Mas eu procuro, assim, às vezes eu fico pensando, tá, mas eu tenho primos aí bem pertinho. Por que não ir lá visitar, né? Mas ao mesmo tempo, mas a distância é a mesma. Eu ir lá e eles virem aqui. E aí quando a gente vê o tempo vai passando e passa e passa. Aí é o Face, né? É. Tudo pelo Face. Hoje tu mata a saudade olhando o Facebook, é verdade, pior, né? Ou manda uma mensagenzinha, tá bem, aí tá tu bem. sabe, ó, fulano, elas mesmo, mas tu tava viajando. Ah, eu tava viajando. Antigamente era a presença, Ah, nós tínhamos que ir presença. lá ver. Ah, Hoje o Facebook sim. nos dá essa liberdade de ter. Olhou uma fotinha, tá bem, bem, não, tá não bem. precisa lá, tá Ah, bem. não. A minha mãe mesmo era de fazer doce para esperar os irmãos delas que vinham de Porto Alegre, fim de ano, aquela função toda. Agora não, né? A gente vai lá, já compra aí tudo prontinho. É verdade. Um amor, mãe. E um amor. Ah, amor no que sentido? Um amor que eu digo, um amor que a senhora tenha, ou pela mãe Oxum a senhora já disse que tem, pelos pais também, o que no sentido de amor que a senhora teria, o que é um amor, qual. Eu acho assim, ó, amor às minhas filhas, né? Uma coisa que é uma coisa assim que já falei do meu marido, mas as minhas filhas também têm o mesmo peso. Porque agora eu não tenho ele, mas agora eu tenho elas.
E aí são elas que me ajudam, me equilibram muitas vezes. Tanto E na elas parte... são o fruto desse amor, Sim, né? com certeza, né? Na parte religiosa, na parte material, principalmente a parte religiosa, né? Que estão ali para me dar o suporte e que eu não faço praticamente nada sem sentar com elas e conversar. O que vocês acham? Não que elas tenham que me mandar, não é isso aí. Mas eu aprendi assim. A gente tem que sentar e conversar. Tá bom assim? Não, não tá. Então vamos fazer por aqui. Vamos fazer. Então, a minha filha, para mim, é um amor insubstituível. Uma recordação. Uma recordação do meu approach. Meu approach foi assim, não tinha grandes coisas, não tem agora, mas foi assim uma coisa muito linda. Foi para mim, porque eu não esperava, foi tudo tão assim muito rápido. Eu não esperava aquilo ali. Quando eu vi, eu estava me aprontando de parar Oxalá direto assim, né? Assim, fazia o bolinho, fiz o bolinho tudo junto, né? Então, isso aí para mim foi um momento muito lindo. E um sonho? Um sonho. Teria algum sonho ainda com todos esses anos, essa vivência? Ainda existe um sonho? Eu acho que sim, a gente é sonhador. Sonho, né? a gente tem, o sonho de ficar bem velhinha, ver as minhas netas continuarem na religião, que agora a mais velha já está começando a fazer esse caminho. Então, meu sonho é esse aí, que elas continuem. Né? Da continuidade, né? Da continuidade na religião. Isso aí é um sonho assim que não tem preço. E para nós finalizar amanhã a entrevista no dia de hoje, o que a senhora diria de Odete para mãe Odete? O que a senhora diria sobre isso? O que é a mãe Odete no dia a dia, sem ser mãe? Olha, não tem muita diferença. O que eu sou como mãe, como ser Odete, eu sou a mesma coisa, não tem diferença. Eu sou uma pessoa que eu não tenho... Como é que eu vou te explicar? Para mim tudo tá bom. Mesmo que eu veja que não tá bom, eu procuro fazer do limão a limonada. Né? Então não tem muita diferença do que tu tá me vendo aqui, como mãe de santo, e tu me vê ali na rua, ou tu chegar na minha casa e eu tá me levantando, é a mesma pessoa, não tem diferença. Pelo menos eu me vejo assim. Mãe, então quero dizer para a senhora que foi um prazer a gente fazer essa entrevista com a senhora. Eu tive a dádiva de ter sido a primeira pessoa a me dar também a entrevista. A senhora me dá, porque nunca tinha feito. Então eu lhe desejo para a senhora, em nome da Mãe Oxum do Pai Oxalá, muita saúde, que a senhora continue sempre com essa vivência maravilhosa, com essa hiperatividade, nos mostrando, nos dando esse exemplo de mãe de santo, de pessoa, de ser humano, e mostrando para as pessoas que estão nos assistindo e que também vão assistir o nosso podcast, os grandes exemplos de vida, né? De perdas que teve, mesmo assim nunca desistiu da religião e segue firme e forte, né? Então que Deus e os pais, a Mãe Oxum e o Pai Oxalá, que é o seu pai, que dê muita vida para a senhora, muita saúde, e lhe agradecer. Muito obrigado por tudo, tá? Por Eu que agradeço, essa muito presença obrigada. Foi um prazer, que a nossa Mãe Oxum, assim, te dê bastante saúde, te dê bastante, assim, tudo aquilo de melhor que tu merece. Prazer Poxa. foi eu ter sido a primeira e que seja a primeira de muitos que venha por aí. É verdade, com certeza. É verdade. Pessoal, depois em cima do vídeo vai estar o endereço da Mãe Odete, da Oxum, e o telefone para quem quiser consultar, marcar um búzio com ela. A Mãe Odete atende aqui na cidade de Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul também, tudo, ela tá sempre viajando. Fique à vontade de chamar para marcar um búzio e para falar com ela, escutar uma palavra de carinho e de consolo, tá? Muito obrigado, pessoal. Um bom axé para todos nós e até a próxima entrevista. Axé!